Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, teólogo e filósofo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.arcanoscelestes.com e também pelo site www.cwbtv.net. As perguntas com dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros, assim como demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Esta noite, dando prosseguimento à nossa série de estudos sobre o livro Amor Conjugal, falaremos mais sobre o casamento e a poligamia. Eduardo, boa noite. Eduardo, a gente já vem a uma série de programas falando sobre a interpretação das doutrinas celestes, sobre os vários aspectos dos relacionamentos, em especial do casamento, da sua importância como fonte de união mesmo com o Senhor, do casal com o Senhor e de cada um com o Senhor. E hoje eu acho que nada mais importante do que falar sobre a poligamia, né? Primeiramente, hoje a gente percebe que com o avanço da ciência, com o progresso do avanço científico, algumas pessoas encaram a religião de forma anacrônica, ou seja, como algo contrário à evolução da humanidade. E devido a isso, devido a outros tipos de pensamentos dessa natureza, a libertinagem e também a poligamia ganhou terreno dentro dos relacionamentos. Como as doutrinas celestes encaram essa relação? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Foi determinado no começo ou na primeira instauração dos casamentos que os dois se tornassem uma só carne e que o homem não deve separar o que Deus assim uniu. Isso está em Mateus no capítulo 19, né? Em conformidade com essas palavras divinas, né, a igreja ensina que não pode haver um casamento verdadeiro senão com uma única pessoa do sexo oposto, e ambos buscando juntamente a face do Senhor, porque isso está em conformidade com a ordem e a lei divina instituída. Desde o princípio, coube à igreja cristã ensinar a todos a lei do casamento para que essa lei fosse cumprida. E agora, na nova igreja, cabe-nos não somente ensinar essa lei, mas também ensinar as razões pelas quais a lei nos foi dada e por que motivo deve ser observada. Nos dias de hoje, com o desenvolvimento do conhecimento e da modernidade, muitos se confundem e encaram a religião como algo ultrapassado e contra o progresso da humanidade. Muitos se afastam da religião porque ela ensina que há uma lei divina que está acima dos nossos conceitos e interesses próprios. Ignoram a religião porque não querem se sentir subordinados a um poder divino, pois querem se guiar somente por seus próprios raciocínios e dar livre razão e vazão aos seus instintos animais, né? Por causa dessa tendência é que hoje se questiona também o sentido de um casamento com uma única esposa ou com um único marido por toda a vida, né? Os casamentos monogâmicos são assim vistos como prisões e a fidelidade no casamento como uma coisa ultrapassada. Hoje, os meios de comunicação, que são mais do que as escolas, os reais formadores de caráter e opinião, transmitem a ideia de que é perfeitamente possível e aceitável a união repetitiva de um indivíduo com várias pessoas, seja sucessiva, seja simultaneamente na forma da poligamia, né? Difunde-se a ideia de que o casamento, como união natural ou civil, que pode ter um caráter temporário e mesmo que pode ser entre pessoas do mesmo sexo, conforme o bel prazer de cada um. A igreja cristã, que até agora existiu, não teve argumentos suficientes para responder a esse pensamento do naturalismo ou ateísmo, pois aquela igreja se baseava apenas no entendimento literal das Escrituras. Cabe então à nova igreja prover a instrução que possa dissipar de forma lógica, racional e convincente os enganos hoje tão comuns sobre o casamento. Cabe à nova igreja reafirmar a existência de uma lei divina
à qual a criatura humana tem de se submeter se quiser se encontrar e ser feliz, né? Cabe à nova igreja ensinar aos homens, mulheres e crianças uma vida de ordem, retidão e de justiça, sem a qual não há esperança de melhora para a sociedade humana. E quais são, Eduardo, os fundamentos da nova igreja, ou dos escritos que elas nos trazem para confirmar a importância desse casamento monogâmico? Então, esse ensinamento que a nova igreja oferece ao mundo diz que há um amor verdadeiramente conjugal, que este amor só pode existir entre duas pessoas, que é somente pelo Senhor que ele existe entre duas pessoas, e que o céu, com todas as suas felicidades, foi inscrito nesse amor. As doutrinas celestes são esse ensinamento racional e lógico que nos dão as razões pelas quais o Senhor instituiu os casamentos de determinada maneira e não de outra. As verdades espirituais que são assim ensinadas constituem os fundamentos da nossa fé. E a crença que daí adquirimos deve nos servir de rumo e defesa desses casamentos. São a resposta que precisamos contra as ilusões que o mundo apresenta. Dão-nos a indicação da saída do vazio, da infelicidade e da desesperança. O primeiro ponto que se nos apresenta a respeito do casamento é que só uma única esposa, com só uma única esposa que pode haver o amor verdadeiramente conjugal. Só com uma esposa pode haver a confiança, a força e uma conjunção das mentes de tal modo que dois sejam uma só carne. O capítulo do livro Amor Conjugal, que nos apresenta esses pontos, também nos diz que um amor assim é hoje muito raro, quase não se conhece e não se vê, mas que ele existe, pode-se ver por homens que por amor a uma mulher se submeteram e se submetem como se fossem vis escravos. Prova de que esse amor é ainda maior do que o amor de si. Por homens que por uma mulher renunciam e renunciaram às riquezas e tesouros, prova de que esse amor é maior do que o amor do mundo. E mais ainda, por homens que pelo amor de uma mulher arriscaram a própria vida e desdenharam mesmo dos perigos, prova de que esse amor é maior do que o amor à própria vida, né? Como podemos observar, esse amor pode ser maior do que todo outro amor que o ser humano pode sentir. E sendo assim, ele penetra nas mentes de um e de outro e une as almas e os corações num só pensamento e numa só vontade. A amizade existente nesse amor sobrepuja as outras amizades, e a confiança é também maior do que qualquer outra confiança. É por isso que se diz que os dois se tornam, então, uma só carne, um só sentimento e um só esforço. Compreendemos, então, por que é somente que uma única esposa que pode haver as beatitudes celestes e as felicidades espirituais e os prazeres naturais. Disse beatitudes celestes, felicidades espirituais e prazeres naturais, porque há 3 graus da mente humana e a cada nível de amor celeste, espiritual e natural corresponde um grau da mente. Porque quando a união entre marido e esposa existe nas almas, ela está em seu grau mais alto, visa o que é eterno no casamento e dali decorrem as beatitudes ou as bem-aventuranças dos céus. Essas bem-aventuranças, que são a paz, a confiança, a esperança de uma vida eterna feliz juntos, desce e em seguida a mente espiritual e se manifesta aí em forma de contentamento íntimo e felicidade. E nessa descida chega então a mente natural e ao corpo, com todos os prazeres e deleites próprios desse nível, e com toda a tranquilidade, a beatitude que ele proporciona numa união saudável e feliz. Uhum. Ou seja, o casamento como instituição e como os escritos nos trazem, tratando-se da importância da união de um homem com uma mulher, não é algo simplesmente algo que pode
parecer reacionário, algo que trata apenas de valores éticos e morais. São, mais do que isso, valores espirituais. Como nós já falamos anteriormente, o livro Amor Conjugal é realmente um guia para os jovens casais, para os antigos casais. Nós vemos hoje, temos a oportunidade de conhecer pessoas que estão na igreja há muito tempo e que não se cansam e não param de encontrar nesse livro, nessa obra, assim como nos outros títulos, verdadeiras joias e ensinamentos para o seu dia a dia. O curioso, como nós falamos, é que o Swedenborg não foi casado, e isso não impediu, até porque ele foi um instrumento, um revelador do Senhor, né? E ele teve motivos maiores para que não contraísse casamento. Mas, Eduardo, continuando nessa série de perguntas e elucidações sobre a monogamia e o oposto à poligamia, eu queria que você trouxesse mais uma vez à luz dos escritos por que os relacionamentos poligâmicos não subsistem. Qual é a razão maior disso? Perfeito. Pois bem, ao contrário do que a gente viu na pergunta anterior, quando a união não é nas almas e nem visa a Deus, perde-se então o caráter de eternidade e ignora-se a bem-aventurança e a felicidade íntimas. E se limita então aos prazeres do corpo, aos quais não são muito diferentes dos apetites sentidos pelos animais. Nesse caso, os casamentos não são de fato casamentos, mas simples uniões naturais e civis, que se dissiparão logo após a morte. Esse tipo de casamento, apenas da carne e do corpo, é aquele que estava no pensamento dos saduceus, quando eles vieram interrogar a Jesus, e Jesus lhes respondeu: no céu não se casa e nem se dá a casamentos. A união natural não dura nos céus e quase sempre também não dura no mundo, porque o que se tem em vista é somente o natural, seja a atração física, o apetite sexual, seja o prazer da companhia e a amizade, ou mesmo outros interesses mais vis. As uniões humanas fora da religião são vazias como a casca da fruta com o seu conteúdo, sem o seu conteúdo. Ao passo que nos casamentos em que ambos buscam se submeter à lei divina, as mentes do marido e da esposa se abrem cada vez mais conforme se afastam dos males e entram nas regiões superiores assim abertas. A região suprema, que é chamada celeste, a média, que é chamada espiritual, e a terceira e última, que é chamada natural. E como essas regiões estão abertas, há para eles então um influxo que vem dos céus e chega até o plano natural, e pode então ser recebido em seus 3 níveis. O amor verdadeiramente conjugal passa então a existir em sua plenitude, pois dentro do prazer natural há então a caridade, e dentro desta a bem-aventurança da presença de Deus nas vidas do marido e da esposa. Como os casamentos são uniões espirituais, por isso é que um relacionamento meramente natural, somente do corpo, não sobrevive além dos prazeres físicos ou da mente natural. Pois, quando o primeiro calor da paixão se acaba, vem então se juntar inevitavelmente o amor de si, o amor de dominar e, no íntimo, a infelicidade, a decepção e a consequente separação de almas e mentes. Muitas uniões podem ainda continuar existindo nesse mundo, por conveniências várias, mas cessarão imediatamente após a morte, pois que eram somente naturais. E esse é o motivo porque há esse tipo de separação entre as pessoas que visam só o plano natural e físico, né? E isso é uma constatação é uma afirmação que pode ser constatada não apenas pela crença, ou seja, né, ouvindo-nos falar sobre isso. A gente pode ver. Outro dia eu em conversa com um amigo, eu falei, poxa vida, eu tenho 30 anos de idade e tenho não são um nem dois, mas eu tenho vários amigos que já casaram e infelizmente se separaram. Ou seja, com essa idade tão nova, né? Isso era algo... Aliás, as separações, dadas as facilidades que hoje tem, tanto legais quanto, como você falou, os meios de comunicação, de certa forma, acabam encorajando isso. Exatamente. Não necessita nenhum pequeno esforço. Não deu certo, no começo vamos acabar, não é assim.
Os Escritos nos trazem, primeiro, da importância da seleção do companheiro, do parceiro correto. Através de um namoro. Através de um namoro, da experiência, da convivência. E também, uma vez consumado o ato, de tentar se esforçar ao máximo, como você falou, até de maneira estoica, tentar preservar aquilo que não é apenas uma união natural. Pelo menos por essa vida na Terra. Pelo menos por essa vida na Terra. Porque, como você trouxe, as implicâncias espirituais são muito grandes. Muitas vezes nós não sabemos, mas uma separação, além das questões quando envolve filhos, questões financeiras, questões, é algo muito sério. É algo que não deve ser trazido assim de maneira tão fútil, né? E antes de nós entrarmos na última pergunta, eu lembro que uma vez nós em conversa com o ministro Andy, reverendo Andy, que já esteve aqui algumas vezes conosco, ele falou sobre a aliança e sobre o arco-íris, né? E sobre aquele grande círculo. E eu acho que é essa grande aliança dos casais e a grande aliança com o Senhor, né? Mas, Eduardo, assim, para nós tentarmos coroar esse programa hoje sobre a poligamia, e qual é a atitude, segundo a doutrina celeste, qual é a atitude correta para que um casamento seja verdadeiro? Muito bem. Viver de acordo com os preceitos de amor a Deus e amor ao próximo faz então com que a pessoa se torne cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Essa é a postura, né, que se deve ter. E então, quando o marido e a esposa fazem isso juntos, ambos se tornam em seu casamento uma única igreja, com o qual o Senhor pode se conjuntar. Assim, o marido e sua mulher se tornam uma imagem do casamento em sua forma primeira, a saber, o casamento do divino amor e da divina sabedoria que está em Deus. É por isso que se diz que se não há religião cristã praticada de modo verdadeiro, também não pode haver o casamento real, porque esse amor é mais real e verdadeiro conforme a qualidade ou o estado da igreja no casal. De tudo isso que se falou, decorre como consequência lógica que essa união de almas e mentes só pode existir com uma única pessoa do sexo oposto. Do marido com sua esposa e de sua esposa com seu marido, pois o Senhor os criou, homem e mulher, distintos e diferentes, para que se tornem um, cada qual tendo um uso e uma contribuição específica e própria. Por isso é que o casamento não pode existir entre pessoas do mesmo sexo e também não pode existir entre uma pessoa e várias outras, como no caso da bigamia ou da poligamia. Pois o ser humano nasce voltado para o egoísmo e para o mundo, e assim para o que é mal e contrário ao bem. E se compraz com uma união egoística e material de devassidão e poligamia, e não com a fidelidade e o casamento verdadeiro. Sendo assim, precisa então nascer de novo, precisa reformular sua mente e suas ideias a respeito do que é o casamento, o que é o sexo oposto, e constantemente se examinar diante dos mandamentos do Senhor. E ao perceber o menor sentimento de desejo do mal, de cobiça, do adultério, deve urgentemente suplicar a força do Senhor e repelir da vontade esse desejo ilícito, pois é como um veneno que destrói o corpo, um ladrão que vem para roubar, matar e destruir os tesouros da felicidade que o Senhor dá aos que são fiéis. Quando se permite que alguma coisa de desejo libidinoso ou adúltero entre no casamento, ele deixa de ser espiritual e celeste, pois o adultério fecha os interiores da mente humana. E assim, por essa mente, não entra mais luz alguma dos céus, nem calor algum de Deus. A união se esfria, se torna cada vez mais carnal e não pode perdurar. Pior ainda, afasta cada vez mais o ser humano da comunhão com o Senhor, já que a pessoa deixa de ser a imagem e semelhança de Deus e se torna imagem monstruosa dos infernos. Onde entra o desejo do adultério, o amor conjugal se afasta,
porque os anjos não permanecem onde estão os diabos. Por isso, quanto mais alguém não foge dos adultérios, mais aborrece sua esposa ou seu marido. E ao contrário, quando há o temor da lei de Deus e o combate do que é lascivo e adúltero, mais entra o amor conjugal, pois os anjos então se aproximam e ali fazem morada. Da mesma forma, quanto mais alguém repele de sua vontade as insinuações do adultério, as fantasias por outra pessoa e a lascívia, mais ama a esposa ou o marido. E o solteiro ou a solteira mais se prepara para viver o casamento feliz em santidade. A regeneração é assim, segundo aprendemos na nova igreja, para transformar o nosso caráter. Primeiro reformulando o nosso entendimento, nosso modo de pensar, nossos conceitos a respeito de todas essas coisas. Depois, regenerando nossa vontade, mudando nossos amores e desejos, removendo o que é infernal e recebendo o que é celeste. E pela consciência que o Senhor nos dá, cada um de nós sabe prontamente o que nos cabe fazer quando nos deparamos com o mal. Orar ao Senhor e lutar corajosamente contra os infernos que querem somente a nossa destruição. Isso é o que se chama penitência. A luta diária e constante contra os males que os espíritos infernais lançam a todo momento em nossas mentes. Se nos empenharmos nessa luta e afastarmos de nossas mentes as insinuações infernais de lascívia e do adultério, o Senhor poderá implantar e fazer com que floresça e frutifique em nosso íntimo o amor verdadeiramente conjugal, o que nos faz seres humanos verdadeiramente humanos. É isso. Em resumo, em síntese, essa é a posição, a necessária posição que aquele que deseja ser um cristão verdadeiro deve tomar em relação ao casamento. E eu acredito também, Eduardo, que, novamente, eu sempre gosto de trazer isso para a experiência. E as pessoas experimentarem, ou seja, muitas vezes em conversas, principalmente quando trata de temas delicados como casamento, poligamia, nos dias de hoje, a gente é taxado de reacionário, de antiquado, tudo. Atrasado, mas a questão é sempre perceber como que é um lar, como cresce uma criança. Se eu, graças a Deus, tive essa sorte de não ter que passar por isso, mas como cresce uma criança num lar onde os pais estão sempre trocando de cônjuges, conhecendo pessoas novas e pessoas novas entrando no lar, tudo. Claro que alguns cuidam mais, outros cuidam menos, mas isso é sempre algo muito sério. Isso é sempre algo que leva... desequilibra. Tende a desequilibrar a estabilidade do lar, né? E, novamente, né, fica o convite, além desse tema de outros, para que as pessoas entrem em contato conosco. O telefone, como está na tela, é o 3027-4741. Poderão ser também enviadas perguntas para o e-mail arcanocelestes@gmail.com. Nós estaremos à total disposição. Teremos o maior prazer em atender e conversar pessoalmente com cada um. Além disso, são realizadas reuniões quinzenais na Travessa Nestor de Castro. Qual o número? Número 223. Número 223, na Livraria Alexandria, onde nós tratamos de temas das doutrinas celestes, sempre guiado pela luz da palavra e dos escritos. Eduardo, algumas palavras de consideração final? Então, e as pessoas que quiserem participar desses grupos de estudos, né, como o Tiago acabou de nos dar o telefone, é o 3027-4741, que nós poderemos ser contatados, né, ou então as perguntas podem ser enviadas para o e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, né, e então queremos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a presença do Tiago, ao apoio do pessoal da CWB TV, que nos assiste sempre com muito carinho, né? E a vocês que nos prestigiam, né, na sua casa, né? Sempre levando a vocês uma mensagem de amor, de estímulo, né? De sabedoria, de decência, de ética, de moralidade, tão necessária nesses dias de hoje,
diante de tudo que se vê na humanidade. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.